ele apresenta em tempo real alguns dados do mundo. Por exemplo, nós estamos agora, nesse momento, com 8 bilhões, 52 milhões, 556 mil, 896 pessoas no mundo. Já mudou, agora já somos final 910 mil. Opa, já aumentou, 915. Opa, já aumentou, 923. Em tempo real, nós temos muitos nascimentos hoje. Nesse ano, já nasceram mais de 79 milhões de pessoas. Nascidos hoje, 311 mil, e não para de nascer. Mas nesse dia, nós tivemos 140.905 pessoas que morreram no mundo. Mortes desse ano, 36 milhões, e não para, continua. E assim, nós temos muitos outros dados. Mas eu queria apresentar para vocês algumas coisas importantes. Por exemplo, nós temos, nesse ano, 7.711.556, e não para, mortes causadas por doenças contagiosas. 4.515.271 pessoas, mortes de crianças com menos de 5 anos de idade no mundo. Nós tivemos 183.609 mortes de mães durante o parto este ano. 44.761.292 pessoas infectadas com HIV. Nós tivemos, neste ano, 998.607 mortes por HIV. Mais 4.878.750 mortes causadas por cancro este ano. 234.000 mortes causadas por malária este ano. 637.011 suicídios esse ano. E tantos outros dados horríveis. Por que eu estou apresentando esses dados? Porque eu e você temos uma responsabilidade. Para cada minuto que vivemos, ou se pudéssemos utilizar a linguagem de Fórmula 1, para cada milésimo de segundo, nós temos responsabilidades. Amanhã eu vou estar com o pastor Elias Dantas. Elias Dantas, ele é presidente do GKPM, uma organização mundial que pensa em missões. No ano passado, no ano 2022, ele visitou 140 países. É um homem que conhece, flui missões na sua vida, na sua história. E é impressionante como ele relata as realidades que nós vivemos atualmente. Ele é um livro ambulante. Eu não sei quantos conhecem Intercessão Mundial, que a cada período atualiza a realidade do que ocorre em todos os mais de 200 países do mundo. E, de forma objetiva, esse livro, Intercessão Mundial, coloca objetivos para cada um desses países. Há uma necessidade de nós orarmos por cada um desses países de uma forma específica. O que ocorre nesses países? E o que nós, como igreja, temos a ver com essas coisas que ocorrem? E o que nós precisamos fazer com essas coisas que ocorrem? E diante disso, nós podemos ver que os dados podem ser simplesmente dados, numa perspectiva do mundo, numa perspectiva do nosso país, numa perspectiva do nosso estado, na perspectiva do nosso município, ou da Grande Vitória aqui. Mas isso tem tudo a ver comigo e com você. E nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade com o mundo atual. De um minuto atrás, de daqui a um minuto, do de hoje, de ontem, de amanhã, nós temos responsabilidades. A partir do momento em que nós conhecemos o Evangelho, a partir do momento que somos comissionados para viver esse Evangelho, nós temos responsabilidades. Podemos transferi-las, adiá-las, nós podemos julgar ou estabelecer direções dessas responsabilidades a outros. Mas nós vamos prestar contas dessas responsabilidades a Deus. Nós seremos julgados por elas. E diante disso, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade não pode ser de forma nenhuma desprezada, minimizada diante do que nós vivemos.
que eu queria desenvolver nessa noite com vocês? 2 de 3 perspectivas imperativas de Cristo a nós. 3 ordens que o Senhor estabelece para nós e 2 delas nessa noite. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Ele estabelece, na sua condição de vida aqui, uma visão do próprio Deus, para que nós entendamos e assim possamos cumpri-la. Quando vemos Jesus falando sobre a dinâmica do mundo, nós vemos o que Ele estabelece nessa visão, o que Deus olha para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia num texto que é áureo, conhecido por nós, e que, diante das circunstâncias que nós temos nesse texto, nós podemos ter a dimensão do olhar de Deus. Há alguns versículos que poderiam ser utilizados aqui, mas eu queria usar o primeiro, Lucas capítulo 10, versículo de número 2. E nós vamos usar na versão que vocês utilizam, Lucas capítulo 10, versículo de número 2. E eu quero convidar todos vocês para lerem comigo, nessa projeção, esse texto. Por favor, juntos. E lhes faz a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Continuando esse texto aí, eu queria levá-los a pensar o seguinte: qual é o imperativo nesse versículo? O que Jesus pede que façamos? Rogar, que é a mesma coisa que orar, mais pedir, mais implorar, interceder. Ok, isso aí. O que significa isso? Significa que nós precisamos ter um senso de responsabilidade espiritual para a obra no mundo, para as circunstâncias do mundo. E aí nós precisamos ver 4 coisas. Primeiro, se nós temos um imperativo de oração, a primeira pergunta é: o que é oração para mim? Bom, eu posso dizer que a oração é uma conversa que nós temos com Deus. Ok. Qual a diferença entre oração e reza? A oração espontânea envolve o meu coração e o meu sentimento nessa conversa com Deus. E a reza é uma repetição de uma palavra ou até de uma oração que alguém já fez e que eu repetidamente apresento todas as vezes que eu falo ou eu rezo essas expressões. Nós não rezamos, certo? Nós oramos. Qual é o conteúdo das nossas orações? Às vezes, e boa parte das nossas orações, elas são intercessórias. Ok. Jesus pede para intercedermos, então está certo. Mas intercedemos por quê? Para quem? Nós intercedemos por nós, às vezes, ou boa parte da nossa vida, ou boa parte das nossas orações. Nós intercedemos pelos nossos, os filhos, os esposos, esposas, os pais, os irmãos em Cristo, por aqueles que estão à nossa volta. Ok. Mas o Senhor diz que nós precisamos ter um contexto a mais nas nossas orações. E esse contexto é percepção, sensibilidade, empatia do que está acontecendo no mundo. Esses dados que agora há pouco mencionei, nós temos que chorar por eles. Nós precisamos ter sensibilidade pelo que está acontecendo no mundo hoje, agora. Porque nós precisamos nos ver envolvidos com essas coisas. O que não nos faz viver o choro constante, minuto após minuto, hora após hora, de viver a tristeza durante o dia por causa dessas coisas que ocorrem no mundo? Quando nós temos nosso coração vivendo em sinceridade e em paz, de que nós estamos cumprindo a nossa missão de rogar, de interceder, de orar,
para o campo, para que haja pessoas sendo enviadas para o campo. Porque desde a época de Jesus aqui na terra, até hoje, nós não tivemos a suficiência de obreiros para os campos. Eu tenho, mais ou menos, nos últimos 3 anos, pedido a Deus, diariamente, porque entendi essa responsabilidade, por obreiros para os campos. Quando eu falo, às vezes, sobre isso, você diz o seguinte: essa é uma responsabilidade boa, mas será que tem tantos campos assim para tantas pessoas? Porque interceder todos os dias, durante 3 anos, são mais de 1000 dias de oração. Poderíamos ter mais de 1000 missionários nos campos, mas ainda é pouco, porque o nosso número são de bilhões de seres humanos. Então, milhares de missionários não faz muita diferença a bilhões, entende? Precisamos ter milhões ou bilhões, seria melhor, de obreiros. Mas a diferença não está em pessoas que possam ir para os campos. A diferença está na condição dessas pessoas se despertarem, se prepararem e irem para os campos. Eu posso dizer para vocês que boa parte do meu tempo, infelizmente, com os nossos missionários, são para resolver problemas. Em algumas situações, problemas pessoais, problemas psicológicos, emocionais, problemas relacionais. Porque mesmo com todo o cuidado do filtro, da preparação, do entendimento, do encaminhamento desses obreiros para os campos, nós não estamos imunes a que estes passem por problemas e enfrentem a oportunidade de crescer sobre eles. Mas hoje eu não tenho uma igreja que produz a suficiência das necessidades, obreiros para os nossos campos. Nesse ano, nós temos 9 seminaristas concluindo seus cursos. Mas eu preciso de mais do que 9 pessoas para enviar esse ano para os campos. Há uma demanda maior. E aí o que se faz? Se busca de fora. Se busca de outras igrejas, se busca de outras denominações. Não tem o seu DNA, não tem o seu preparo, não tem a sua visão. E aí, durante alguns meses, você traz essa pessoa e tenta capacitar essa pessoa para que ela entenda a sua visão, a sua percepção, e ela diga: ok, entendi, estou pronto a seguir em frente. Mas o grande problema nosso é o retrabalho, porque mesmo entendendo e assumindo o compromisso, eles somem do compromisso em algum momento. E a gente precisa voltar e trabalhar com eles. Diante dessa realidade, nós podemos ver que orar, rogar, interceder por obreiros, ela deva ser sempre uma demanda para nós. Não simplesmente pessoas disponíveis para ir, mas pessoas chamadas, vocacionadas, preparadas, capacitadas para poderem ir. Nós nem sempre conseguimos unir as duas coisas. E eu posso dizer para vocês que nós mais temos pessoas desejosas a ir para os campos do que pessoas trabalhadas, tratadas, lapidadas para irem para os campos. Nós precisamos orar por isso. Aí, quando nós pensamos em oração, o segundo ponto é o tempo de oração. Não só saber o que é oração, mas também ter tempo de oração. Nós chegamos, pastor, a um problema na nossa igreja. Nós concluímos que nós oramos muito pouco. E não adianta tentar mudar isso conosco já adultos. Nós conseguimos construir algumas mudanças, mas elas são poucas ou insuficientes. Eu conheci um trabalho que é feito no Alasca, todos os anos. 30 obreiros do mundo inteiro são selecionados para passarem 40 dias de oração no Alasca, no período mais frio que tem por lá. Esses 30 obreiros, eles têm cada um a sua cabaninha.
E eles passam 40 dias ali em oração. E cada dia, de manhã cedo, ele recebe o café da manhã e recebe uma proposta, onde tem um texto bíblico e demandas de oração. E aí ele marca se ele quer almoçar ou jantar. O primeiro dia parece ser tranquilo. Bom, vou passar 40 dias de oração, 40 dias descansando bem, dormindo, vai ser uma maravilha. O segundo dia não é assim tão como se pensava, porque o primeiro dia foi complicado, porque nos deparar com um texto bíblico o dia inteiro e pensar sobre esse texto e começar a orar, quebra a rotina de 5 minutos com Jesus, 5 minutos de oração. Amplia-se um tempo necessário para realmente colocarmos diante de Deus as nossas questões. E o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, se percebe que não dá para tomar café, não dá para almoçar, não dá para jantar, porque o tempo é curto e precisa ser de oração para aqueles objetivos. E quando se cumpre os 40 dias, se percebe que come-se pouco, dorme-se pouco, e os pequenos versículos se tornam imensos aspectos de reflexão. Dali saem 30 obreiros para o mundo, entendendo o que é vida devocional, o que é tempo com Deus, o que é prioridade na relação com Deus. E aí nós podemos ver que estes conseguem viver mudanças e conseguem influenciar alguns, mas são poucos. Então, quando nós fizemos esse levantamento alguns anos atrás, nós começamos a pensar como poderíamos fazer mudança em relação a tempo de oração. E descobrimos que havia uma forma: começar com as pessoas de maior potencial na igreja. Começamos com o berçário, de 0 a 1 ano de idade. Começamos entendendo que era lá, no berçário, no primeiro ano de vida, que eles precisavam construir uma visão, uma percepção de vida com Deus. Nós estamos agora fazendo a transferência para os pré-adolescentes, ou seja, nós estamos chegando agora com os 9 anos. De lá para cá, nesses anos que nós estamos trabalhando, nós conseguimos mudar os 5 minutos com Jesus. Se você pegar um menino da nossa igreja de 8 anos e pedir ele para orar, se prepare, principalmente se for na hora do almoço. Se você está com pressa de ir para algum lugar, porque essa turma sabe conversar com Deus. O que nós queremos é que esses meninos, até os 8 anos, que daqui a pouco serão pré-adolescentes, e que serão adolescentes, que serão jovens, que serão adultos, que viverão, a minha expectativa de vida é 120 anos, que vivam 120 anos, que eles possam saber falar com Deus e influenciar a sua geração. Porque nós hoje temos crianças que estão ensinando os seus pais a orarem, estão ensinando os seus avós a orarem, porque eles dizem na sua linguagem: que oração michurucazinha é essa? Precisamos saber conversar com Deus com o coração e com a alma, e não baseado no tempo que nós imaginamos ter para falar. Falar com Deus é prioridade, por isso não pode ser julgado aos elementos entre uma ação e outra. Por exemplo, do momento que se prepara a refeição e ela está pronta para poder comer. Ali nós podemos conversar com Deus, sim, mas nós precisamos ter mais tempo além disso para conversar com Deus. E aí nós podemos, por exemplo, pensar naquilo que foi falado da diferença entre oração e reza, porque olha como é a nossa oração matutinamente: Senhor, obrigado pela noite, abençoe-nos nesse dia, em nome de Jesus, amém. Na refeição: Senhor, muito obrigado pelas mãos que prepararam essa refeição, abençoe-nos, obrigado pela provisão do Senhor para nós, em nome de Jesus, amém. E à noite: Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoe-nos nessa noite, dá-nos a noite tranquila, em nome de Jesus, amém. Como é que a oração da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta não muda? Porque nós aprendemos a fazer das nossas orações rezas. Não há nada de novo na nossa oração.
O que você tem para conversar com Deus agora? Eu tenho uma lista de pedidos de oração aqui. Ok. E o que mais? Então, nós precisamos pensar, qual é o tempo que eu tenho? E qual o tempo, então, que eu vou dar de prioridade neste tempo para Deus? No segundo bloco do imperativo, eu vou falar de um trabalho, mas eu só vou dar um dado agora. Daphne Clark é uma irlandesa que faz um trabalho no mundo com crianças. Eu tive a oportunidade de estar com essa mulher durante 4 vezes. E por 4 vezes, pessoalmente, eu fui muito abençoado no seu testemunho do que ela faz com crianças pelo mundo. Um dos trabalhos ela faz em 2 meses, todos os anos, na Coreia do Sul. Que lá atrás, quando eu conheci pela primeira vez, ela preparava 100 crianças até 10 anos de idade, entre 8 e 10 anos, que eram enviados para o Japão, para poderem estudar no Japão com o objetivo de evangelizar. De 8 a 10 anos, eles eram chamados por Deus, vocacionados por Deus para serem missionários. E com 8 a 10 anos eram encaminhados para o Japão para estudar. E lá se tornar, a partir de 8 a 10 anos, missionários no Japão. Eram 100, hoje já são 1.500. O que ela faz esses 2 meses? Ensinam essas crianças a terem tempo com Deus. E aí, eu queria mostrar esse vídeo inicialmente, porque eu usar num outro ponto, mas eu não queria que você visse esse vídeo hoje, porque eu queria falar ao seu coração de forma mais intimista. Eu posso dar a vocês depois, de vocês verem crianças. Eu vi 100, 200 crianças depois, mas hoje são mais de 1.500, provavelmente agora, né? Porque a última foram 1.500. Orando 4 horas, ininterruptas. 4 horas, crianças, entende? De 8 a 10 anos, 4 horas de oração. Elas têm assunto para Deus. A gente aprende na teologia bíblica da oração que nós sempre devemos começar orando, estabelecendo atributos de Deus, adorando a Deus. A adoração é reconhecer o que Deus é. Então a gente deve sempre começar orando, adorando a Deus, louvando a Deus pelo que Ele faz, reconhecendo o que Deus é e o que Deus faz sobre a nossa vida, para daí nós colocarmos as circunstâncias que nós vivemos. Então, ao longo da nossa vida, na teologia bíblica da oração, a gente aprende o seguinte: se eu tenho pouco tempo, eu vou adorar a Deus. Se eu tenho um pouco mais de tempo, eu adoro e louvo a Deus. Se eu tenho um pouco mais de tempo, eu adoro, louvo, e eu posso interceder por alguns aspectos. Mas se eu não tenho tempo, eu adoro. Se eu tenho um pouco mais de tempo, eu adoro e louvo. Quando é que eu entro com a intercessão? Se eu tenho mais tempo do que convencionalmente para interceder. O que nós fazemos na nossa vida com Deus? Se eu tenho pouco tempo, eu já chego e peço. Certo? Eu vou colocando os meus pedidos, eu vou colocando as minhas realidades. E a gente precisa remodelar isso. Terceiro aspecto que envolve a oração. Nós, quando oramos, nós às vezes precisamos reconhecer o conceito da oração, precisamos avaliar o tempo, o conteúdo das nossas orações, e nós precisamos entender o que de fato é oração no nosso dia a dia. Muitas pessoas, grandes expoentes da palavra de Deus, pessoas que marcaram a nossa geração e outras gerações, foram entrevistados, e quando entrevistados, essas pessoas foram indagadas sobre o seguinte aspecto: nós sabemos que você tem aí 7, 8 horas de oração por dia, que você teve um ministério muito importante. Se você fosse recomeçar o seu ministério, o que você faria diferente? Essas pessoas pesquisadas tinham 7 a 8 horas de oração por dia, e elas diziam: teria mais tempo de oração com Deus. Um pregador batista chamado Billy Graham, na sua fase final de vida, foi perguntado: o que você faria se recomeçasse o seu ministério? Ele diria: eu daria prioridade plena à oração. Eu não deixaria a oração por mais nada, porque o mais importante é conversar com Deus aqui. Quando a gente olha na Bíblia, Gênesis,
Nós vemos o Senhor vindo para estar com Adão todos os dias, no finalzinho da tarde, no pôr do sol. E aquele momento, aquele contato de conversa, de trocas, que coisa gostosa. Paulo César Baruch interpreta uma música exatamente nesse contexto. E eu gosto dela porque me faz ver exatamente Adão tendo esse relacionamento diário com Deus. A oração precisa ser prazerosa. Eu preciso ter vontade de chegar e conversar com Deus. E da mesma forma, aí eu entro no quarto aspecto, eu tenho desejo, vontade de ouvir Deus. Eu quero falar para Ele algumas coisas. Eu quero declarar o meu amor para Ele. Mas eu também quero ser alcançado por Ele. Eu quero sentir Deus. Eu quero ouvir Ele no meu coração. Se o meu tempo de oração, se a minha proposta de oração, ela é evasiva, ela não gera prazer. Então, se Jesus diz que eu preciso ter responsabilidade com intercessão, o que é que eu estou fazendo com isso? Eu e você precisamos orar. Orar mais. Orar com profundidade, orar com perspectivas e empatias sobre o que está acontecendo no mundo. O pastor Everson falou de uma difícil situação ocorrida com 5 jovens naquele veículo. Nós precisamos orar por essas famílias. Nós precisamos orar por aqueles que estão aqui à nossa volta. Mário Vegas, um grande pastor de El Salvador, ele diz que nós precisamos nos preocupar com os bêbados que estão aqui na praça. E nós precisamos amar e orar por eles, para que eles possam ter um encontro com Jesus e estar na sequência da nossa vida aqui. Porque, de acordo com pesquisas que já foram feitas nos Estados Unidos, recentemente aqui no Brasil, a cada 3 jovens da nossa igreja, 2 se apostatarão da fé. Apenas 1 permanecerá. 3 jovens, apenas 1 vai seguir em frente. Há uma pesquisa ao estado do Rio Grande do Sul, que nos próximos 10 anos, nós teremos uma involução do número de crentes em Cristo, evangélicos, no estado do Rio Grande do Sul. Uma involução. Nós vamos ter menos crentes, menos evangélicos, daqui a 10 anos que nós temos hoje. E eu tenho um amigo que é executivo de missões lá, e na primeira vez que eu tive com ele, há muitos anos atrás, ele colocou o mapa do Rio Grande do Sul, disse para mim: pega uma caneta, fecha os olhos e aponte essa caneta e comece um trabalho, pelo amor de Deus, nesse lugar. Porque os municípios lá, assim como os municípios de Minas Gerais, eles são completamente ausentes de trabalhos evangélicos. Nós precisamos entender que essas demandas estão aqui no nosso país, mas existem demandas imensas pelo mundo afora. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer alguma coisa, e precisamos para ontem, não é para agora, para ontem. Precisamos ter senso de urgência para rogar o Senhor. Nós precisamos ter senso de urgência para reaprumar a nossa vida espiritual. Eu oro todos os dias com a minha filha. Eu tenho um casal de filhos, nós somos pais na terceira idade lá em casa, e meu filho tem 17 anos e a minha filha tem 13 anos. E todos os dias, desde quando eles nasceram, nós oramos juntos. Meu filho, mais recentemente, criou uma autonomia e ele faz lá o momento dele. Mas ainda tenho esse vínculo com a minha filha. E mesmo em viagens, nós temos um propósito de orar. Se não conseguimos falar ao tempo real, a gente grava ali as orações, um para o outro, intercedendo. Eu tenho uma missão de orar todos os dias por esse texto, clamando ao Senhor por obreiros, todos os dias. E ela todos os dias apresenta todos os nomes que ela lembra dos missionários. Todos os missionários, nome a nome. Você imagina quanto tempo a gente tem de oração antes de dormir? Todos os dias. E você acha que isso é exaustivo? Não é.
porque ela começa com uma missionária lá da Tailândia, num dia, no outro dia ela começa com um missionário aqui do Vale de Jequitinhonha, do Sertão, ou lá do Rio Grande do Sul, ou lá do Ceará, ou aqui da região do Vale do Cedro, ali perto de Alfredo Chaves, daqui da Grande Vitória, da África. Nominalmente ela começa a colocar os nossos missionários diante de Deus. E toda vez que ela fala do missionário, ela fala com emoção, porque ela sabe que é um missionário. Ela conhece o missionário, ela sabe da história daquele missionário. Ela intercede porque ela tem atualizações desses missionários. Então os missionários já mandam para ela as mensagens lá. Sofia ora por isso, ora por aquilo. Ela é uma intercessora. Independente do trabalho que ela vai desenvolver, ela será missionária, porque já está no DNA dela esse contexto. E amanhã eu quero falar sobre isso com vocês. Mas de uma forma bem específica, nós precisamos orar pedindo ao Senhor trabalhadores. E eu queria desafiar vocês, irmãos, pastor, licença. Nós precisamos orar para que Deus envie esses trabalhadores. Nós precisamos colocar isso de uma forma mais evidente na nossa vida. Não cola mais essa questão de que nós não temos tempo. Eu tenho um programa que eu limito o tempo dos meus filhos em celular por dia. Em 1995 foi lançada a biografia de Bill Gates. E eu comprei essa biografia de Bill Gates por uma questão que eu fiquei sabendo. E eu confirmei na leitura. Ele, naquela época, havia já desenvolvido muita coisa de internet, que depois de anos a gente teve aqui no Brasil. E ele limitou para dentro da sua casa, em 40 minutos por dia, acesso a redes. Esse homem foi corajoso em fazer isso, tendo todas as dinâmicas possíveis e que se mantém ao longo da sua história e que hoje são desenvolvidas pelos seus filhos dentro das suas casas. A visão era: nós não podemos perder tempo. Aí você diz, mas ficar ligado ao telefone não é perder tempo, a gente tem informação o tempo todo, a gente tem notícia o tempo todo, a gente está vendo o que está acontecendo com as pessoas e o mundo o tempo todo. É verdade. Mas é verdade também que isso gera ansiedade, que isso gera angústia. É verdade que isso chega a propósito de gerar depressões. É verdade que isso impede as pessoas de viverem. É verdade que isso faz com que haja mais inveja e cobiça. É verdade que isso faz com que as pessoas não tenham formação e apenas informação. É verdade que isso tira a oportunidade de olhar nos olhos e conversarmos, e sorrirmos, e brincarmos, porque o celular nos aprisiona. E nós precisamos ser libertos disso. E isso é um problema nosso, que está também gerando nas novas gerações. Ter coragem de chegar em casa e dizer: todo mundo com o celular desligado agora, vamos comer juntos aqui. E só vão pegar no telefone quando o último terminar de comer. Eu normalmente sou o último. E a ideia qual é? Ninguém sai da mesa enquanto há uma pessoa que ainda está comendo. A ideia é olhar nos olhos. A ideia é ter um relacionamento ali. Claro, todo mundo tem vida corrida. Mas pelo menos 20 minutos à mesa, 30 minutos à mesa. E o que nós podemos fazer em outros tempos? Se a gente regula esse contexto, nós temos os filhos mais dispostos a estudos. Nós temos filhos que não terceirizam a sua devocional. Nós temos filhos que têm acesso à palavra, nós temos filhos que têm acesso à oração, nós temos filhos que são edificados. Nós recebemos mensagens dos filhos dizendo: Deus me falou isso nessa manhã, Deus me falou isso nesse dia. Pai, eu tive a oportunidade de orar por você na sua viagem. Pai, eu queria dizer uma palavra de Deus para você. Nós perdemos esses privilégios.
Nós perdemos o privilégio de dar as mãos e dizer: vamos interceder, porque está acontecendo isso. Vamos colocar diante de Deus um desejo. Vamos viver uma experiência com o Senhor. Nós precisamos ver que os ladrões, entre eles, da mídia social, têm levado de forma escancarada a qualidade do nosso tempo. Nós adultos somos tanto quanto os nossos filhos responsáveis por isso. Precisamos parar e refletir sobre isso. Analisa quanto tempo você passa. Todo celular tem um aplicativo junto que mostra aí quanto tempo você está investindo com rede social, quanto tempo você está investindo com a internet no seu dia a dia. Precisamos reconsiderar isso. Qual é a proposta mesmo de Jesus? Rogai, intercedei. O imperativo é: orem, orem, orem. Para quê? Para que haja mais obreiros. Para onde? Para os campos. Porque eles estão brancos, que significa que estão preparados para serem colhidos. Aonde? No mundo. Aqui no Brasil, sim, e a partir do Brasil também. Orem, orem, orem. Existe um congresso de espiritualidade e missões que ocorre no Egito, na cidade de Cairo, a cada 2 anos, no mês de maio. Lá se reúnem líderes do mundo inteiro. E eles vivem experiências ali. Ali tem uma igreja plantada a mais ou menos 2 horas e meia, dependendo da forma, da saída de Cairo, a Cairo Nova, que fica do lado da Cairo Antigo, até esse lugar. São 2 horas e meia de autopista. É deserto, areia para todos os lados. Mas chega num lugar que você de longe avista uma área imensa verde. Um casal de egípcios, eles eram médicos, trabalhavam no hospital, e um crente evangélico precisou ser operado. E este moço, jovem, teve um apendicite, e a cirurgia de urgência levou ao óbito. Ele acabou morrendo ali na mesa cirúrgica. Mas lá fora, na recepção do hospital, tinha o seu chefe. Esse homem, ele produz peças para a Boeing, uma empresa aérea, de fabricação de aviões. E eles estavam ali no Egito resolvendo negócios. E esse moço estava orando, ali na recepção do hospital. E Deus coloca no coração dele, fala com a responsável da enfermaria, para dizer aos médicos que o Charles, não havia morrido. Voltem, continuem a cirurgia. E ele para a sua oração, vai ali, conversa com a responsável ali do hospital, da enfermaria, a enfermeira-chefe, e diz: avisa lá o pessoal que está fazendo a cirurgia para voltar, porque o Charles não morreu. E a enfermeira ouve aquele negócio com um tom até de deboche, e ela vai lá e vai debochar sobre a história, né? E chega lá para os médicos que já estavam lavando as suas mãos na parte anterior do centro cirúrgico, e ela diz: olha, tem um moço lá fora e ele falou isso, veja só que situação, e começou a rir. A esposa, a médica, abriu a porta e meio que olhou assim, para ver se tinha alguma coisa acontecendo. E os aparelhos estavam todos zerados, estava tudo estável. E quando ela abre a porta, ela olha e vê os aparelhos, de repente, começa a voltar a funcionar. E ela chama o marido, e o marido olha aquilo, e eles entram novamente no centro cirúrgico, e continuam e terminam a oração. E aquele moço sai andando do hospital. Esse casal de médicos se convertem, e eles são trabalhados na primeira igreja batista lá de Cairo. E eles acabam depois fazendo um seminário. E Deus coloca no coração deles de abrir uma igreja. E onde eles vão abrir uma igreja? 2 horas e meia longe de Cairo, num deserto. Não tinha nada nesse lugar.
E ali então, eles dizem, vai ser aqui. E esse empresário inglês decide investir na compra de 300 mil metros quadrados de areia ali do deserto. E aí as 11 primeiras conversões. Quem são os 11 primeiros que se convertem? Os empregados de uma empresa de perfuração. Eu não sei se aqui em Nova Brasília tem poços artesianos, mas há pouco tempo a gente foi perfurar lá um sítio nosso, e nós chegamos a 50 metros e não conseguimos encontrar água. Eu desisti. 50 metros. Quantos metros você acha que precisa perfurar num deserto areia para encontrar água? Centenas, né? As 11 primeiras decisões se dão nisso, sabe por quê? Porque o primeiro alinhamento de batistaca para aprofundar e buscar água atingiu 15 metros. E quando ele voltou, olha, 15 metros num deserto, volta com água fluida, jorrando água. Os 11 nunca tinham visto isso, e eu converso com pessoas experientes nisso, e ele diz, isso é impossível. Mas isso já era previsto. Na Isaías capítulo 43 fala sobre isso, que o Senhor mostraria águas no deserto, rios no ermo, coisas novas que Deus faria. Deus vai fazer coisas mais novas ainda, porque isso já aconteceu ali no Egito. E os 11 se convertem, se prostram ali, porque eles dizem, esse negócio é diferente. Todo mundo que passa na autopista diz, o que é aquele negócio ali tão verde? As pessoas dizem, ali é o oásis dos deuses cristãos. 300 mil metros quadrados, gente, lindo lugar. Eu fiquei hospedado nesse lugar. Lá tem uma igrejinha de 55 mil pessoas. Uma igrejinha que é um formato de estádio. Tem uma piscina imensa, mas só dá para tomar banho na piscina às 6 horas da tarde. E a piscina é aquecida todos os dias. Há uma realidade linda ali. E nós percebemos que ali é fruto de oração. E as pessoas investem horas de oração. Durante os 7 dias da semana, existem algumas milhares de pessoas que se revezam indo e estando ali em oração durante o período. E aconteceu uma coisa extraordinária no ano passado. Havia um grupo de pessoas que estavam intercedendo lá, e eu nunca ouvi isso na história. E eu só posso testemunhar para vocês, porque eu conheço muito bem a pessoa que falou sobre isso, que foi o pastor Pascoal Piragini. Ele aposentou-se agora, jubilou-se da primeira igreja batista ali de Curitiba. Um grande líder, foi presidente da nossa Convenção Batista Brasileira durante muitos anos. Ele disse que ouviu o pastor compartilhando isso. O grupo de intercessão estava ali, e Deus colocou no coração deles para orarem por Nigéria. E Nigéria tem muitos cristãos que são mortos todos os dias, porque se convertem e a família mesmo acaba matando. E eles então começam a interceder pela Nigéria. E lá na Nigéria tinha uma moça, 16 anos, que tinha se convertido no dia anterior, estava presa no seu quarto porque os seus pais estavam decidindo como matá-la, porque ela tinha abnegado a sua fé islâmica. E aí, quando os pais abrem a porta para pegar a filha para poder matar, a filha some, é trasladada. Eu nunca vi isso, a não ser lá com Filipe e Eunuco, certo? Vocês já tinham ouvido essa história? No primeiro momento eu disse assim, uau, que isso? Aconteceu na Nigéria. E essa pessoa foi parar onde? Lá no Egito. Lá nesse aglomerado abençoado, no meio do deserto. E a história é fantástica, porque ela é descrita pela própria pessoa que viveu essa experiência. Isso é extraordinário. Mas acontece só isso? Não. Ela liga, depois de um tempo, para os pais na Nigéria, e os pais dizem, que feitiço é esse? Ela disse, Deus me trouxe para o Egito, pai. E eu estou aqui no Egito. Eu estou aqui no meio de muitos irmãos meus em Cristo. E ela compartilha aquela experiência. E sabe o que acontece com os seus pais? No dia seguinte, eles são mortos pelos seus familiares.
porque eles se convertem a Cristo naquele dia, e no dia seguinte a intolerância dos seus familiares os leva também à pena de morte. Mas essa moça sobressai sobre isso, e ela tem esse testemunho arguido. Eu dificilmente compartilho isso com pessoas, porque as pessoas não acreditam sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que isso é fruto de oração. Essa moça, ela está se preparando para poder se tornar missionária da igreja Betsaida, que é essa igreja lá do Egito, para poder voltar para a Nigéria e falar da grandeza de Deus para os seus. Oração faz isso e muito mais. Quantas experiências de oração você tem? 1, 2, 3, 10? Amém. Eu quero te desafiar a orar mais e a ter mais experiência de oração. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos viver isso. Esse é o imperativo. E quando a gente pensa em orar mais, a gente pensa em problemas sobre essa dinâmica de envio dos campos, certo? Vamos orar para que Deus mande trabalhadores. Mas, e quando Deus não manda? Quando a gente pede e não aparece ninguém? O que está escrito em Isaías, capítulo 6, de 1 a 8? Pode projetar para mim, fazer um favor? Juntos comigo? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirado, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que acontece quando nós estabelecemos um alinhamento de oração? Nós percebemos que o nosso clamor estabelece respostas que às vezes, e muitas vezes, nós estamos também envolvidos. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que foi minha ovelha, e ela, por 2 vezes, na experiência dela na sua casa, entendeu que Deus estava dizendo para ela ir falar para o seu vizinho, de muro, sobre Jesus. E a experiência dela era: vai e fala para o vizinho, falava o nome dele, porque ele precisa de ser salvo. E por 2 vezes naquele dia, essa pessoa não foi, não falou. E de repente, no final do dia, de tardezinha, ela ouve uns gritos de pedido de auxílio, e ela chega e identifica a esposa do vizinho, gritando muito. O vizinho, de 32 anos de idade, tinha tido um infarto fulminante e morrera. Essa irmã liga para mim desesperada e diz: eu preciso conversar com você agora. Isso é ótimo, vamos lá. E ela diz:
olha o que aconteceu. Deus me falou por 2 vezes para poder ir lá e falar para o vizinho, e eu não ouvi a voz de Deus, e eu não fui, e esse vizinho morreu. E agora? Não se preocupe. Mas pastor, como preocupar? Não, você não tem que fazer nada agora. O Senhor vai te cobrar o sangue dessa pessoa. Um dia você vai ser julgada por isso. Mas como? Eu não vou me preocupar. Porque você não pode fazer mais nada, já morreu. Você entende? Eu estou sendo bastante irônico nessa situação. É claro que eu não falei assim, fui mais duro com ela. Mas nós temos responsabilidade com os nossos vizinhos, entende? Nós temos responsabilidade com a nossa família. Um amigo mais chegado que irmão sofreu um acidente há uns anos atrás com o filho dele no carro. Eles capotaram inúmeras vezes e eles ficaram desacordados durante um tempo, e ele acordou depois desse tempo e futucou lá, acordou o filho meio que tonto ainda, estavam de cabeça para baixo dentro do carro, tiraram o cinto, saíram do carro, e aí ele fora do carro, meio que deitado, fala para o filho, me belisca aqui. E o filho diz assim, por que, pai? Ele diz, eu quero saber se eu realmente estou vivo ou se eu estou morto. E o filho disse para ele assim, pai, é claro que nós estamos vivos. O senhor acha que se nós estivéssemos mortos, nós estaríamos juntos? O senhor nunca validou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E olha o que Deus fez, te deu uma nova chance de vida. Sabe o que esse meu amigo fez? Pegou o celular dele todo quebrado, ele ligou para mim e disse, Edson, ora por mim, que eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Precisou um acidente desse acontecer, e eu falei inúmeras vezes Jesus para ele, o filho falou inúmeras vezes, a esposa falou inúmeras vezes, mas ele nunca deu espaço. E graças a Deus converteu de verdade. Tive a honra de batizá-lo. É um líder da igreja lá, uma bênção de Deus. Mas quantas coisas precisam acontecer para a gente entender que é conosco que Deus está falando? Não é com o outro, é conosco. Nós temos responsabilidade nisso. Meus irmãos, quantas responsabilidades nós temos? O campo está clamando, as pedras estão clamando. O Senhor nos ensinou a orar, e nem orar nós estamos fazendo. Se nós orarmos, nós vamos entender mais o que Deus espera de nós. E vamos entender que não é só orar, que Atos 1:8 tem a ver com comissionamento coletivo. Todos nós somos missionários. Mas Atos 13 retrata algo pessoal. Deus nos chama especificamente para algumas ações no mundo. Segundo e último aspecto dessa noite, nós temos a necessidade de entender uma segunda perspectiva. Vou ser muito objetivo. Marcos capítulo 6, 34 a 44. Marcos 6, 34 a 44. Segundo imperativo de Jesus para nós hoje. E eu quero ler e rapidamente falar sobre isso, eu sei que meu tempo já esgotou. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos, Jesus lhes disseram, é deserto e este lugar, e já é avançada a hora. Despede-nos para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhes vós meios de comer. Disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. O que aconteceu? Jesus estabelece um imperativo, dai-lhes vós de comer. Esse imperativo continua presente sobre a história daqueles que são discípulos de Jesus, porque há carência no mundo o tempo todo. Mas Jesus mesmo diz que nem só de pão viverá o homem. A realidade, então, é que nós não podemos só pensar em dar pão. De juntar cestas básicas num domingo por mês e acumular formas de assistir algumas pessoas. Nós precisamos dar mais do que isso. Mas isso é complicado para nós, porque nós aprendemos que precisamos primeiro pensar em nós. Meu opinião, primeiro.
E depois também. Quando sobra depois, aí eu posso dividir com alguém ou dar um pouquinho para alguém. Nós precisamos entender que a visão é o que eu tenho. Deus pode usar integralmente. Deus pode usar até o que eu não tenho para poder fazer diferença sobre outros, porque só havia uma pessoa que tinha os 5 pães e os 2 peixes. Uma pessoa ali. E veja, foi capaz de ajudar os discípulos e foi capaz de fazer sobejar 12 cestos. O que Deus quer? A dimensão do nosso senso de responsabilidade. Eu sou responsável por isso, Senhor. Não sei como resolver isso, mas eu sou responsável por isso. É isso que Deus quer. Porque o que pode e o que faz o impossível é Deus, não somos nós, seres humanos. Então, as nossas complicações são nossas. Deus sempre tem soluções. Só que nós sempre oramos e olhamos mais para os problemas do que para as soluções e para as respostas que Deus tem para nós em relação a isso. O que seria pão para nós hoje? Vamos pensar aqui rapidamente. Fala aí, no seu lugar. O que seria pão para nós darmos de comer hoje à população, às pessoas que estão à nossa volta? Dar-lhes voz de comer. Dar o quê? Pão, beleza. Alimentos, né? Cestas básicas. O que mais? Atenção. O que mais? Ok. Vou resumir aonde eu quero chegar. Filhos. Os coreanos, os sul-coreanos, estão dando seus filhos. Lembra que eu falei? Filhos. Não é pão, não é peixe, não é cesta básica. Filhos. Eles estão entendendo que é difícil para eles entrarem no Japão, mas os meninos conseguem entrar para estudar lá. Darem filhos com quantos anos? 8, 10 anos. Para poderem estudar no Japão, para serem missionários lá. Você está disposto a mandar o seu filho para o Japão? Vou te dar o telefone da Daphne aí para você ligar para ela. Está disposto? Não. O que é mais importante para você? Seu filho. E aí? Eu quero ser bastante objetivo nisso, porque nós batistas temos a tradição de orar, consagramos nossos filhos quando estão nos 30 ou 40 primeiros dias. Nós levamos para a igreja e dizemos: Senhor, esse filho não nos pertence, isso é tão bonito, a gente chora quando a gente vive aquela experiência ali, em que os filhos são consagrados ao Senhor em oração pela igreja. Mas nós fazemos muito pouco disso, porque os filhos crescem, eles continuam sendo nossos, e eles se casam e continuam sendo nossos, e eles têm filhos e continuam sendo nossos, e eles mudam até de estado e país e continuam sendo nossos. Nós vivemos em função deles o tempo todo. Eles de fato, muito poucos são de Deus entre nós aqui, porque a nossa atenção e o nosso valor de investimento com eles continua sendo de possessão nossa. Mas dai-lhes voz o que vocês têm, os seus filhos. Dai-lhes voz, a sua atenção, dai-lhes voz, os seus recursos, dai-lhes voz, sua inteligência, sua capacidade. Dai-lhes. Nós precisamos hoje disso no mundo, de tudo. A carência de tudo. Precisamos fazer algo relevante, e não só viver e morrer. Do ciclo da vida, nós precisamos construir influência, nós precisamos viver uma vida que vale a pena, nós precisamos fazer diferença para que a nossa geração seja e faça diferença para outras mais. Nós temos um tema: semear o Evangelho. Nós precisamos ter a semente, nós precisamos plantar, nós precisamos crer, regar, porque a Bíblia diz que nós podemos plantar, nós podemos regar, nós podemos colher, mas só o Senhor é que dá crescimento. Só Ele faz isso. Mas se nós não tivermos a semente, se nós não plantarmos, se nós não regarmos, como é que a gente vai colher? Porque Deus faz sempre o que é parte dele. E nós, quando fazemos a nossa? Quando nós fazemos a nossa?
eu e Esther nos casamos e tivemos o nosso filho depois de 16 anos de casados. 16 anos de casados. Esther fez vários tratamentos. E ela tinha menos 10% de gravidez até os 39 anos. E ela engravidou com 43 anos de idade. 43. Quando os menos 10% já eram menos 50 ou 60, sei lá. Quando nós desistimos, quando nós entendemos que não tinha mais, primeiro, recurso para investir, quando nós não tínhamos mais esperança, porque fizemos várias e várias tentativas durante 16 anos, vários médicos, vários procedimentos, várias cirurgias, vários métodos, e não houve possibilidade. Deus tem um tempo certo para fazer as coisas, mas o nosso coração, nós entendíamos que só depois de 16 anos nós tínhamos a condição de ser realmente pais. Porque antes nós viveríamos talvez uma linha de serem pais, mas não entendendo o valor da paternidade, da maternidade e do valor destes filhos na dependência de Deus. Nós éramos muito imaturos. Hoje nós entendemos bem isso, e claramente. Por isso eu disse no início que nós somos pais na terceira idade. Brincando, claro, né? A realidade é, os filhos não são nossos, o Davi não é meu, a Sofia não é minha, são do Senhor. Quando nós soubemos que a Esther estava grávida, eu fiz uma carta para o Davi e uma carta para a Sofia. E eu quero entregar essas cartas quando eles se casarem. Deus colocou no meu coração de escrever antes deles chegarem para nós qual era a nossa expectativa sobre eles. E pedindo desde ali a bênção para a vida conjugal deles. E eu quero entregar no dia do casamento porque a partir dali a nossa responsabilidade direta, ela se fecha, porque nós, família, passamos a ser familiar depois que eles se casam. E eu estou nesse registro colocando uma oração diante de Deus. E eu espero que ele e ela entendam essa oração quando receberem essa carta. A composição daquilo que eu desejo para eles. E eu não desejo bens materiais. Eu não desejo que eles sejam bem-sucedidos profissionalmente. Eu desejo que eles sejam muito sinceros com Jesus. Que eles vivam uma vida digna com Deus. Porque se eles fizerem isso, todas as outras coisas vão ser bem-sucedidas. Não é isso que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Esse é o valor que eu tenho nessa oração diante de Deus. E eu queria dizer para você nessa noite, por isso que eu não trouxe a projeção, por isso que eu queria colocar essas coisas pessoais para vocês. E por isso eu quero dizer, mas eu me perdoe por colocar essas coisas pessoais. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, é tempo da gente entender o que Deus diz sobre vida com Ele, oração, intercessão, pró-campo missionário. É tempo da gente entender que nós temos recebido de Deus a demanda do que o mundo está precisando. O que precisamos é nos encorajar, nos esforçar para poder dar o que pertence, o que é do mundo e que Deus está nos dando. Eu tenho uma pessoa que gosto muito e eu admiro muito essa pessoa. E Deus fez essa pessoa prosperar muito. E essa pessoa, ela entende isso, que tudo que ela tem desenvolvido financeiramente não pertence a ela, é de Deus. E precisa ser investido na obra. E ela fez um desafio recentemente. E nesse desafio, ela disse, eu projetei para esse projeto acontecer para os próximos 20 anos. Se eu morrer amanhã, esse projeto, no mínimo, vai acontecer por mais 20 anos, crescendo, se multiplicando a cada ano, porque ele gerou, ele separou, ele designou recursos para que um grande projeto no mundo ocorra para os próximos 20 anos.
Os recursos são altos, as cifras são altas. E aí eu perguntei, o que sobrou para você? E ele disse, o suficiente para eu viver os próximos 20 anos. Mas se você pretende viver, por que designou? Porque isso só vai acontecer depois que eu morrer. Esse valor já está investido e vai continuar sendo investido até o momento que eu não existir mais. Mas enquanto eu existir, eu vou continuar investindo para que esse valor e esses anos se prosperem. Hoje são 20 anos, mas amanhã poderá ser 30 anos. Quem sabe depois de amanhã, no processo de futuro, ser 50 anos. O que ele vive? Com o que ele precisa para o momento. Ontem uma pessoa ligou e disse assim, Edson, consegui comprar a minha casa dos sonhos. Ele investiu 8,5 milhões na casa dele. 8,5 milhões. E eu conheço a situação dele, é uma pessoa muito chegada. Eu acho que ele investiu boa parte dos recursos dele nessa casa. Eu acho que ele vai ter dificuldade de manter essa casa por um tempo, porque foi quase tudo que ele tem. A diferença entre duas pessoas não é o valor, é o que Deus está dando e o que as pessoas entendem que Deus está dando, com o objetivo que está dando. Um entendeu que era só para ele e ele está fazendo isso tudo para ele morar. O outro está dizendo, Deus está me dando, mas não é para mim, e ele está repassando. Entende as coisas? Nós precisamos entender isso. Dar-lhes voz de comer, a responsabilidade é de vocês. Façam alguma coisa, comecem alguma coisa, implementem alguma coisa. O resto é comigo. Eu faço crescer. O que você tem? Lembra dos talentos? Quem consegue ser fiel no pouco, se torna fiel no muito. E a dinâmica da vida é exatamente essa. Eu olho para esses sul-coreanos e digo, Senhor, quando eu vou ter coragem e fé suficiente para dar os meus filhos plenamente para a obra? Eu já fiz isso, mas eu seguro um pouquinho ainda. Meu filho esses dias falou assim, pai, eu queria fazer tal coisa. Pensa direito, meu filho, é o momento para isso. A gente segura. E ontem eu chamei ele e disse assim, Davi, chega aqui. Lembra aquilo que você falou no início do ano? Vamos fazer? Ele olhou para mim assim, está corajoso, hein? Eu disse, estou. Eu estou corajoso, porque amanhã eu vou estar numa igreja presbiteriana em Nova Brasília, e amanhã eu vou dizer para eles que eu tomei uma decisão. Se eu entendo que o Senhor é o dono da sua vida, eu vou dizer amanhã para ele lá, eu validei isso. Você aos 17 anos não pertence a mim, você pertence ao Senhor. Faça a vontade dele se cumprir sobre você. E eu vou passar a maior vergonha amanhã lá em Nova Brasília. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem assim, você não é pastor, 32 anos de ministério, já não é hora suficiente você entender algumas coisas e fazer praticar? Sim, é verdade. É verdade. E ontem à noite, Deus me fez mudar esse propósito de hoje, para dizer para você de forma bem intimista, mesmo sendo pastor durante 32 anos, mesmo tendo um filho na terceira idade, mesmo conhecendo plenamente as coisas, ontem é que eu abri mão plenamente do meu filho. Não que eu não tivesse feito isso antes, mas assim, há um propósito específico. Porque é um propósito suicida. Não é um propósito de fazer missões ali no Japão. É um propósito de fazer missões no campo mais desafiador do mundo, onde a probabilidade de saberem que o cristão está ali já é razão de risco de morte. Às vezes nós entendemos e falamos, mas nós não praticamos, porque achamos que ainda no fundo, as coisas são nossas. Não são. Doce ilusão. Se nós crermos, nós teremos diferença nisso. E eu quero dizer para vocês, dói o crescimento, mas ele é necessário. Deus permite esse crescimento na nossa fé, na nossa disposição de entender o que somos e temos. E quando a gente faz isso, gente,
o resultado é outro sobre nós, sobre a nossa história. Eu quero desafiar você nessa noite a orar mais e a entregar mais, consagrar mais, dedicar mais o que Deus está lhe dando, o que Deus está permitindo você ter posse, e até nem diretamente, veja, naquilo que está à volta, como um filho, que você acha que é seu, mas de fato não é, de você entender e corresponder a esse chamado. Eu quero orar com você nessa noite, fechando essa palavra. Senhor,